Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Nós estamos fazendo aqui o estudo continuado do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos fazendo aqui a leitura e os comentários do primeiro capítulo, a parte do diálogo com o cético, que como já havíamos falado em outros vídeos, de ir comentando os tópicos que vão surgindo conforme os diálogos de Allan Kardec com o cético. Então nós vamos ver aqui nesse vídeo o diálogo de Allan Kardec sobre impotência dos detratores e o maravilhoso e o sobrenatural. Então nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo nesse momento. Lembrando que sempre a conversa de Kardec com o cético, ele o chama aqui no livro como visitante. Então vamos aqui ao tópico impotência dos detratores. O visitante. Eu concordo que entre os detratores do Espiritismo há pessoas inconsequentes, como esta de que acabais de falar. Ele está falando dele mesmo. Mas ao lado dessas, não há homens de um valor real e cuja opinião é de um certo peso? Quer dizer, aqui só nessa pergunta ele se dá uma rebaixada, dizendo que ele não é um homem de real valor. E o que é um homem de real valor, essa expressão? Refere-se ao indivíduo que é admirado por seu caráter, integridade e impacto positivo, em vez de ser definido por sua riqueza ou status social. Quer dizer, aquilo que Allan Kardec, no próprio livro O que é o Espiritismo, que ele vai lançar no ano de 1864, um pouco depois do Livro dos Médios, que foi lançado em 1861, que é o terceiro livro da codificação kardeciana, o capítulo onde ele intitula O que é o homem de bem. Na verdade, aqui nessa diálogo, nessa pergunta do cético, ele menciona um homem de real valor. Vamos ver aqui a resposta de Kardec para essa pergunta. Eu não contesto de modo algum. A isso respondo que o Espiritismo conta também em suas fileiras com um bom número de homens de um valor não menos real. Quer dizer, não há só pessoas perfeitas, há pessoas de todas as espécies que seguem o Espiritismo. Eu digo mais, que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e estudiosos. Só a má-fé poder dizer que eles são recrutados entre os incautos e os ignorantes. Claro que o Espiritismo ele é uma doutrina aberta para todas as consciências, para qualquer tipo de escolaridade e qualquer tipo de personalidade, de moralidade. Mas o Espiritismo convida as pessoas a se melhorarem, seja intelectualmente e principalmente pela questão moral, pela moralidade da doutrina espírita se faz o ser se transformar. Como diz Jesus, é fazer morrer o homem velho e nascer o homem novo. Morrer na carne e nascer em espírito. Vamos continuar aqui. Um fato peremptório responde, aliás, a esta objeção. É que, malgrado seu saber ou sua posição oficial, ninguém conseguiu deter a marcha do Espiritismo. Todavia, não há entre eles um só, desde o mais medíocre folhetinista, um jornalista, um periodista, que não esteja se vangloriando de lhe vibrar o golpe mortal. Todos, sem exceção, ajudaram, sem o querer, a vulgarizá-lo, quer dizer, vulgarizar no sentido de se tornar conhecido, se tornar popular, quer dizer, caiu no gosto das pessoas. Uma ideia que resiste a tantos esforços, que avança sem tropeço através da fúria dos golpes que lhe dão, não prova sua força e a profundidade de suas raízes? Esse fenômeno não merece a atenção dos pensadores sérios? Outros também se dizem hoje que ele deve ter alguma coisa, que pode ser um desses grandes e irresistíveis movimentos,
que, de tempos em tempos, comovem as sociedades para transformá-las. Assim o foi sempre com todas as ideias novas chamadas a revolucionar o mundo. Elas encontram obstáculos, porque têm que lutar contra os interesses, os preconceitos, os abusos que elas vêm derrubar. Mas como estão nos desígnios de Deus para cumprir a lei do progresso da humanidade, quando a hora é chegada, nada saberia detê-las. É a prova de que elas são a expressão da verdade. Essa impotência dos adversários do Espiritismo prova, primeiro, como eu o disse, a ausência de boas razões, uma vez que aqueles que se lhe opõem não convencem. Ela, porém, se prende a uma outra causa que frustra todas as suas combinações. Espantam-se com seu progresso, malgrado tudo o que fazem para detê-lo. Ninguém lhe encontra a causa, porque a procuram onde ela não está. Uns a veem na força do diabo, que se mostraria assim mais forte que eles, e mesmo que Deus, outros no desenvolvimento da loucura humana. O erro de todos é crer que a fonte do Espiritismo é única e que repousa sobre a opinião de um homem. Daí a ideia de que, arruinando a opinião desse homem, arruinarão o Espiritismo. Eles procuram essa fonte sobre a terra, enquanto ela está no espaço. Ela não está num lugar determinado, está por toda parte, porque os espíritos se manifestam por toda parte, em todos os países, no palácio como na choupana. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do espiritismo, que não recebe seu impulso de uma pessoa só, mas que permite a cada um receber diretamente comunicações dos espíritos e se assegurar assim da realidade dos fatos. Como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é senão malabarismo, charlatanismo, destreza, quando são eles mesmos que obtêm esses resultados sem o concurso de ninguém? Se lhes fará crer que são seus próprios companheiros que fazem charlatanismo e escamoteação só para eles? Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que vem a todos os pontos do globo, vem dar um desmentido aos detratores e confirmar os princípios da doutrina. É uma força que não pode ser compreendida por aqueles que não conhecem o mundo invisível, da mesma forma que aqueles que não conhecem a lei da eletricidade não podem compreender a rapidez da transmissão de um telegrama. É contra essa força que vem se quebrar todas as negações, porque é como se dissesse às pessoas que recebem os raios do sol que o sol não existe. A abstração feita das qualidades da doutrina, que satisfaz mais do que aquelas que se lhe opõem. Aí está a causa dos fracassos daqueles que tentam deter-lhe a marcha. Para terem sucesso, seria preciso que encontrassem um meio de impedir os espíritos de se manifestarem. Eis porque os espíritas tomam tão pouco cuidado com as suas manobras. Eles têm experiência e autoridade dos fatos. Então, o que Allan Kardec diz aqui? Que o espiritismo sempre teve aqueles que combateram, né, a doutrina, como tem ainda hoje, mas naquela época era muito maior, porque iriam a todo modo querer desmentir coisa que nunca conseguiram, porque a doutrina espírita está baseada no estudo, né, sistemático. Allan Kardec, antes de lançar o livro dos Espíritos, ele demorou 3 anos para escrever o livro, e muitos estudos, né, que teve. Não foi fácil formular. A primeira edição teve 520 perguntas. A segunda edição reeditada, onde surgiu, né, as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Então, houve muito trabalho, muita pesquisa, e tentaram, né, desmascará-lo de qualquer maneira. E como diz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a fé raciocinada é comparada a uma casa construída sobre a rocha. Pode vir a tempestade e nada irá destruir.
E como dizem aqui no livro, eles tentavam desmascarar o homem como se a doutrina espírita fosse, se você desmascarando o homem, acabaria com a doutrina. Mas eles não entendiam que o espiritismo ele veio com a pleiade de espíritos, formulando que ali era o Consolador prometido por Jesus, o Paracleto. Essa palavra grega quer dizer o Consolador. A terceira revelação. A primeira veio com Moisés, a segunda com Jesus. E 1800 anos depois veio com o Espírito de Verdade, que é uma pleiade de espíritos ali, que ajudaram Allan Kardec a formular o Livro dos Espíritos e as demais obras kardecianas. Então estava baseada no que Jesus havia prometido, que naquela época de Jesus ele havia falado para os discípulos, que eles entenderiam, mas a maioria das pessoas não entenderia, mas viria o Consolador prometido, onde quando a humanidade estivesse com o intelecto mais avançado e receptivo para entender os ensinamentos, iria surgir esse Consolador, a terceira revelação. E é isso que Allan Kardec está dizendo nesse capítulo aqui. Os detratores jamais iriam conseguir destruir a doutrina, porque está baseada por leis divinas, né? O que a ciência ainda não consegue explicar, mas se vier um estudo mais aprofundado no que está nas obras de Kardec, vai conseguir entender que tudo está baseado nas leis divinas, que são imutáveis e perfeitas. Agora nós vamos para o outro tópico aqui, que é o maravilhoso e o sobrenatural. O visitante pergunta: o Espiritismo, evidentemente, tende a reviver as crenças fundadas sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Ora, no nosso século de positivismo, isso me parece difícil, porque é recomendar superstições e erros populares já julgados pela razão. Então, o positivismo ele foi uma corrente filosófica e sociológica do século XIX, né? Na mesma época ali do surgimento do Espiritismo. Então, o que era o positivismo? O positivismo defendia a aplicação do método científico como única forma de conhecimento verdadeiro, acreditando que a ciência era capaz de levar a ordem ao progresso social. Esse movimento foi fundado por Auguste Comte, outro francês. O movimento se baseava na observação e experimentação para explicar os fenômenos, deixando de lado o conhecimento religioso e metafísico. Vocês vejam que o lema que está na nossa bandeira, Ordem e Progresso, foi baseado no positivismo, né? No momento da proclamação da República. Então veja como esse movimento foi importante ali no século XIX, onde esse movimento fez com que as pessoas se ligassem mais à ciência e fugissem da parte religiosa, onde veio ali o materialismo, né, e o ceticismo. Por isso o cético está falando aqui de positivismo. Então vamos aqui ver a resposta de Kardec. Uma ideia não é supersticiosa senão porque ela é falsa. Ela cessa de sê-lo desde o momento em que é reconhecida verdadeira. A questão, pois, é saber se há ou não manifestações de espíritos. Ora, vós não podeis taxar a coisa de supersticiosa, visto que não haveis provado que ela não existe. Direis, minha razão as recusa, mas todos aqueles que nelas creem e que não são tolos, invocam também sua razão, e mais invocam os fatos. Qual das duas razões deve prevalecer? O grande juiz aqui é o futuro, como foi em todas as questões científicas e industriais, taxadas de absurdas e impossíveis em sua origem. Vós julgais a priori, segundo vossa opinião. Nós não julgamos senão depois de ter visto e observado durante muito tempo. Acrescentamos que o Espiritismo esclarecido, como é hoje, tende ao contrário, a destruir as ideias supersticiosas, porque ele mostra aquilo que há de verdadeiro e de falso nas crenças populares,
e tudo aquilo que a ignorância e os preconceitos nela introduziram de absurdo. Eu vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do século que faz aceitar o espiritismo e a ele é que deve sua rápida propagação, e não, como alguns o pretendem, a uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. O sobrenatural desaparece diante da luz da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo desapareceram diante da luz do cristianismo. O sobrenatural é o que está fora das leis da natureza. O positivismo não admite nada fora dessas leis, mas as conhece todas. Em todos os tempos, os fenômenos cuja causa era desconhecida foram reputados sobrenaturais. Cada nova lei descoberta pela ciência recuou os limites do sobrenatural. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma lei segundo a qual a conversação com o espírito de um morto repousa sobre uma lei tão natural como aquela que permite à eletricidade estabelecer contato entre dois indivíduos a 500 léguas de distância, e assim todos os outros fenômenos espíritas. O Espiritismo repudia, no que lhe concerne, todo efeito maravilhoso, quer dizer, fora das leis da natureza. Ele não faz nem milagres, nem prodígios, mas explica, em virtude de uma lei, certos efeitos reputados até hoje como milagres e prodígios, e por isso mesmo demonstra sua possibilidade. Amplia assim o domínio da ciência, e é nisso que ele próprio é uma ciência. Mas a descoberta dessa nova lei, ocasionando consequências morais, a codificação dessas consequências fez dele uma doutrina filosófica. Neste último ponto de vista, ele responde às aspirações do homem, no que diz respeito ao futuro, sobre bases positivistas e racionais, e é por isso que ele convém ao espírito positivista do século. É o que vós compreendereis quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. E aqui está pedindo aqui como base, né, depois dessa resposta, o capítulo 2 do Livro dos Médiuns e a Revista Espírita de dezembro de 1861, página 393, e em janeiro de 1862, a página 21. E depois, para ver mais adiante, o próprio capítulo 2 desse livro, o que é o Espiritismo. Então, o que Allan Kardec fala aqui, que o positivismo é quando você aceita, né, que nada é sobrenatural. O sobrenatural é aquilo que a gente ainda não entende. Vende que grandes movimentos da ciência, antes de serem explicados, eram tidos como sobrenatural. Quando Isaac Newton descobriu a teoria da gravidade, quando foi inventado o telefone, o rádio, a própria internet, a invenção do avião, a descoberta da eletricidade. Quando eu falo aqui de hoje a gente conversar, naquela época se conversava através do telégrafo, do código Morse, a 500 léguas de distância. Hoje a gente fala com uma pessoa do outro lado do mundo em segundos, pelo mecanismo aqui da internet. Então tudo avançou. Então, conforme a ciência avança, a intelectualidade avança, a moralidade tem também que acompanhar. Só que nem sempre a moralidade acompanha a moralidade acompanha a intelectualidade. Deveria acompanhar. Mas hoje o homem está muito avançado intelectualmente, mas a moralidade ainda não. Por isso que o planeta ainda se encontra nesse estágio de prova de expiações, caminhando, né, nesse processo de mundo de regeneração, que já se iniciou, mas que pode durar aí um tempo grande ou pequeno, dependendo da humanidade, de nossas ações. Então, tudo é para as futuras gerações. Então, nesse ponto está baseado aqui a doutrina, e não tem nada de sobrenatural, são leis da natureza, leis divinas e imutáveis. Lei da sociedade, lei da conservação, lei da destruição, lei do amor, lei do trabalho.
dentre outras, que podemos consultar ali no Livro dos Espíritos, sobre as leis divinas. Então, vamos aqui para um resumo comentado do que vimos neste vídeo, nesse estudo. Então, no item Potência dos Detratores, Allan Kardec aborda a crítica ao Espiritismo, reconhecendo que entre os detratores existem tanto pessoas inconscientes quanto indivíduos de real valor. No entanto, ele argumenta que o Espiritismo conta com muitos adeptos inteligentes e instruídos, desafiando a ideia de que suas fileiras são compostas apenas por pessoas simples. Quantos estudiosos, deram um atesto ali da veracidade dos fenômenos espíritas. Kardec destaca um fato importante. Apesar da oposição e do poder dos críticos, o Espiritismo continua a se espalhar. Essa resiliência, segundo ele, é um sinal de que a doutrina possui fundamentos sólidos e verdadeiros. Ele afirma que as tentativas de deslegitimar o Espiritismo falham porque sua essência não reside em uma única fonte de opinião, mas em uma experiência universal, onde as pessoas podem se conectar diretamente com os espíritos. A força do Espiritismo está na sua capacidade de permitir que cada indivíduo tenha experiências espirituais diretas, desafiando a ideia de que essas manifestações são meramente ilusões ou fraudes. Kardec acredita que a universalidade das comunicações espirituais é uma evidência da sua veracidade e que a resistência à doutrina se deve à falta de compreensão do mundo invisível. Já no item maravilhoso e sobrenatural, Kardec também discute a relação do Espiritismo com o maravilhoso e o sobrenatural, enfatizando que muitas ideias são consideradas supersticiosas apenas porque ainda não foram compreendidas. Ele argumenta que os fenômenos espíritas não são sobrenaturais, mas sim uma extensão das leis naturais, que apenas ainda não foram totalmente compreendidas pela ciência e pelo homem. Ele sugere que, em vez de ser um retrocesso às superstições, o Espiritismo é uma evolução que busca esclarecer e explicar fenômenos que antes eram considerados inexplicáveis. A doutrina, ao contrário, é vista como uma ciência que revela novas leis da natureza e traz consequências morais que ressoam com as aspirações humanas sobre a vida após a morte. Kardec conclui que o Espiritismo, longe de ser uma crença em superstições, é uma busca por compreender a realidade espiritual de forma racional e positiva, alinhando-se com o espírito científico de sua época e também da atualidade. Por isso, é uma doutrina evolucionista, que cada vez vai esclarecer mais sobre nossas dúvidas morais, intelectuais e espirituais. Por isso, uma doutrina baseada em ciência, filosofia e religião. Então, esse foi o nosso estudo comentado, a leitura e os comentários do livro que é o Espiritismo. No nosso próximo tópico, seria como fosse a parte 4 desse estudo, onde vamos lendo aos poucos. Nós vamos aqui ver 2 tópicos: oposição da ciência e falsas explicações dos fenômenos. Então agradeço aqui a presença de todos que viram esse vídeo, que possamos repassar para mais pessoas, possam compreender mais sobre a doutrina dos espíritos, baseado aí na espiritualidade que nos ampara e também nos ensinamentos morais de Jesus, que nos fortalece a cada dia. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e toda a pleia de espíritos que nos ampara, para que continuemos levando à luz da doutrina espírita o conhecimento para todas as pessoas. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, possa nos abençoar hoje e sempre, e que, se for da vontade de Deus, possamos estar aqui novamente para o nosso próximo vídeo na próxima semana. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.